Pai do Senhor, irmãos, estamos aqui para comentar aqui mais um ponto da lição, que é o ponto 1, que é o tópico 1.3, que vai falar sobre Jesus rejeitado pelos seus irmãos. Jesus rejeitado pelos seus irmãos. E a lição está tratando sobre a rejeição de Jesus. Ele foi rejeitado, os seus milagres foram rejeitados. E aqui vai tratar sobre que ele foi rejeitado pelos seus próprios irmãos. Foi rejeitado pela sua cidade, Nazaré. Os seus milagres foram rejeitados e agora vai tratar sobre que os irmãos dele rejeitaram ele. Eu vou ler aqui em nome de Jesus. Jesus teve irmão biológico, também filho de Maria, entre eles Tiago, José, Judas e Simão. Marcos capítulo 6, versículo de número 3. Porém houve um tempo em que eles também o rejeitaram. Disse-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que faz. João 7, versículo 3. Ou seja, os irmãos de Jesus não estavam entre os seus seguidores até aquele momento. João 7, versículo 5. Então veja só aqui que Jesus foi rejeitado pela família. E nós temos na Bíblia Sagrada outros personagens que foram rejeitados também pela sua família. São bastante conhecidos. José foi rejeitado pelos seus irmãos. Seus irmãos, diz a Bíblia Sagrada, que não podia falar com ele pacificamente. Deus tinha um projeto na vida de José. Os seus irmãos foram pessoas que lhe causaram muita dor, rejeitaram ele, venderam ele, foi parar no Egito. Então, nós temos na família estas dificuldades. Outro personagem foi Davi. Davi foi rejeitado pela sua família. Vocês sabem a passagem que Samuel vai lá ungir um rei e o pai reúne todos os filhos, menos Davi. Manda Davi cuidar das ovelhas. E Davi fica lá no campo, enquanto foi preparado um banquete para receber Samuel e toda a família unida para comer aquele banquete. E Davi no campo, cuidando de ovelha. Quer dizer que não tiveram aquela consideração para pegar aquele menino e dizer, olha, Samuel está aqui, vamos fazer um banquete e você tem que estar também nesse banquete. E ele não foi chamado para o banquete. Foi rejeitado pela sua família. Mas nós sabemos o fim da história, né? Que ele foi chamado para vir para o local, porque Samuel disse, enquanto ele não chegar aqui, nós não vamos se sentar à mesa para comer. E quando ele chegou, o Espírito de Deus falou para Samuel, é esse aí que eu quero. É esse aí que eu estou acolhendo para ser rei. E Davi, então, foi ungido rei de Israel. Então, meus irmãos, você muitas vezes se considera uma pessoa que talvez esteja sendo rejeitado pela sua família, e isso acontece bastante, e isso deixa a pessoa mesmo com dor no coração, porque sua própria família não lhe acolhe, lhe rejeita. Mas nós sabemos que
faz parte também da vida da pessoa. Jesus, eu creio que a dor maior que ele sentiu não foi a rejeição dos seus parentes, nem foi todo o sofrimento que está registrado na Bíblia, assim, que ele passou, mas a maior dor que Jesus sentiu foi ser rejeitado pelo Pai. Jesus foi rejeitado por Deus. Que coisa mais dolorosa do que essa? Existe uma coisa dolorosa mais do que essa para o Filho de Deus? A Bíblia fala quando ele estava na cruz, ele clamou e disse: Pai, por que me desamparaste? Né? Houve ali, no sentimento de Jesus, que o Pai tinha o abandonado, tinha o rejeitado, e ele fala essas palavras: por que me desamparaste? Olha, nós que estamos crentes, muitas vezes vivendo nessa terra aqui, somos rejeitados por aquelas pessoas que mais nós achamos que seremos apoiados, acolhidos, né? Mas em vez disso a gente é rejeitado. Mas devemos continuar tocando a nossa vida com fé, com firmeza e fazer a obra de Deus. No caso aqui, a família de Jesus, os seus irmãos, também rejeitaram ele. Não fazia parte do ministério dele. Jesus já tinha vários discípulos, já tinha vários seguidores, mas esses irmãos, em vez de fazer parte desse grupo, eles não fizeram parte do grupo de Jesus e rejeitaram Jesus, né? Mas, meus irmãos, aqui os irmãos de Jesus o rejeitaram, mas esses irmãos depois, eles se converteram. Você pode ver alguns versículos que mostram que eles depois viraram crente de verdade na pessoa de Jesus. Quando Jesus ressuscitou, Jesus mandou um recado para eles, dizendo para que os outros avisassem para seus irmãos que ele já ressuscitou. Jesus mandou esse recado para os seus irmãos, dizendo ali para as mulheres: vá falar para os meus irmãos que eu já ressuscitei. Está na palavra de Deus, está em Mateus. Não marquei aqui o versículo, mas você pode conferir no capítulo 28, se eu não me engano, o versículo número 14, dá uma conferida lá. Jesus mandando que fosse avisar para os seus irmãos que ele já tinha ressuscitado e que ele ia para Galiléia para encontrá-los. E depois você vê Tiago, a Bíblia fala que Jesus apareceu para Tiago. Se você for ver em Gálatas, Paulo começa a listar ali que Jesus, depois de Coríntios, capítulo 15, versículo 7, lá vai falar no capítulo 15 que Jesus apareceu para fulano, para Circano, para mais de 500 irmãos, e apareceu a Tiago, o irmão dele, Tiago, que depois se transformou, se transformou no apóstolo e era o principal líder da igreja ali em Jerusalém. Então ele viu Jesus depois de ressuscitado e passou a ser crente forte na presença de Deus. Ele escreveu depois uma epístola que tem o seu nome, Tiago,
E também nós temos em Atos capítulo 1, versículo 14, que eles foram batizados com o Espírito Santo. Você pode ver lá que ele estava no cenáculo orando, né? Isso está no capítulo 1 de Atos, versículo 14, e o Espírito Santo veio ali e eles foram batizados com o Espírito Santo. Quer dizer que antes os irmãos de Jesus o rejeitou. Não fazia parte do ministério, mas depois eles passaram a ser muito útil na obra de Deus. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que Jesus, mesmo sendo rejeitado pelos seus irmãos, pela sua família, ele não rejeitou sua família. Assim deve ser conosco também. Não devemos rejeitar a nossa família, mesmo que essa família nos rejeite. Devemos considerar e crer que esses podem ser uma bênção também em nossa vida, pode ser uma bênção na obra de Deus. Não vamos reagir com a mesma moeda, vamos ser diferentes, vamos seguir aquilo que Jesus nos ensina, né? Jesus aqui deixou essa lição, que ele não rejeitou, mesmo que foi rejeitado. Assim deve ser nós também. Tá? Dentro da igreja você se sente rejeitado, dentro da igreja você não se sente acolhido, alguém está lhe rejeitando, ore, tenha paciência, não é fácil, fica firme, porque vai chegar o tempo dessas pessoas reconhecer o seu ministério, reconhecer que Deus está na tua vida, como no caso, os irmãos de José, depois teve que reconhecer a obra de Deus na vida de José. Os irmãos de Davi, toda a família teve que reconhecer a obra de Deus na vida de Davi, e também Jesus. Eles teve que reconhecer, eles reconheceram que Deus estava na vida de Jesus. E assim também pode acontecer conosco, né? Você pode ser rejeitado hoje, mas essas mesmas pessoas farão parte da sua vida ministerial, essas pessoas estarão reconhecendo aquilo que Deus está fazendo em tua vida. Fica esta lição aqui. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.